Olá, pessoal. Dando continuidade, então, ao nosso estudo de resolução de sistemas de equações lineares, nós vamos agora passar aos métodos iterativos. Na aula passada, nós estudamos o método da eliminação de Gauss e o método da fatoração LU, que são métodos diretos e que vão buscar a solução exata do sistema, salvo erros de arredondamento. E a gente já viu que o problema de máquinas que às vezes vão gerar erros de arredondamento são bastante comuns. Inclusive o próprio Excel, a gente chegou a mostrar exemplos disso em aulas síncronas. Bom, como então buscar a solução? Já que não vamos ter talvez essa mesma precisão que gostaríamos no método exato, vamos ter erros de arredondamento, por que não fazer um método que não demande tanto esforço computacional e possa ser desenvolvido então a partir de iterações, né? E aí entra a ideia dos métodos iterativos. Basicamente, o método iterativo para resolução de sistema vai trazer a mesma ideia do método do ponto fixo, ou seja, buscar uma função de iteração φ de x, tal que x igual a φ de x. Buscar um ponto fixo, um ponto de equilíbrio ali. A grande diferença é que ao invés da gente trabalhar com uma equação linear, ou não linear, que dava para fazer também, a gente vai trabalhar agora com uma equação matricial, ax igual a b. E a gente vai buscar isolar esse x, transformando essa equação matricial numa equação x igual a matriz C, x, mais g. Lembrando aqui o formato dessas matrizes, né? A matriz A gente vai trabalhar como uma matriz quadrada, então a gente vai trabalhar com sistemas quadrados, ok? Uma matriz quadrada A, n por n. A matriz X é uma matriz com n linhas e uma coluna, uma matriz coluna, e o mesmo formato para a matriz B, também uma matriz coluna, ok? Nessa segunda equação, a matriz X tem o mesmo formato que a matriz X anterior. A matriz C também vai ser uma matriz quadrada do mesmo tamanho da matriz A, n por n. E essa matriz G é uma matriz coluna, que vai estar aqui assumindo o lugar da matriz B, tá ok? Que é a matriz dos coeficientes. Aqui não vai ser exatamente os coeficientes, vai ser por isso uma outra letra, uma outra matriz. Também vai ser uma matriz coluna n por 1. Quando a gente chega nessa expressão, essa segunda parte aqui da equação é justamente a minha função de iteração, φ de x, tá ok? Então, para construir a função de iteração, eu vou ter que entender como chegar nisso daqui. E chegando nisso, né, a solução aceitável para o sistema, a solução aproximada, x barra, ela vai ser estimada a partir de uma sequência xk, né, x índice k. Eu vou começar com um x0, uma solução inicial estimada, um chute inicial, né, a gente pode dizer, e a gente vai então evoluindo essa função através da função de iteração, através da ideia de que cada xk é o φ de xk menos 1, ou seja, eu jogo uma solução na função de iteração para achar a próxima solução. Tem aqui φ de xk menos 1. Ok? Ficou no cantinho aqui, faltou um parênteses, mas tem um parênteses aqui. E eu tendo isso então aqui ao infinito, entendendo que vai chegar lá. Né? Quando esse k tender ao infinito, eu chegaria na solução exata. Como eu não vou chegar nunca nessa solução exata, eu vou aceitar uma boa solução. Vou aceitar uma solução aproximada a x bar. Tá ok? Bom, por ser um processo iterativo, eu vou repetir, e a ideia é que ele vá se aproximando da solução exata. Nessa aproximação, eu vou ter que medir essa distância, esse erro até a solução exata. Mas eu não conheço a solução exata. Então, essa distância a gente vai sempre medir em relação à solução anterior. Tá ok? Então, a distância k da solução, da késima solução, ela vai ser medida em relação à solução anterior. Mas ao invés de eu comparar, eu vou comparar o vetor inteiro, mas eu vou comparar componente por componente desse vetor xk. Então eu vou pegar o xk na posição i, ou seja, na linha i, né, porque ele é um vetor coluna, então ele tem linhas is, né, menos o xk menos 1 nessa mesma linha.
e vou fazendo essas diferenças. A diferença que apresentar o maior módulo, o máximo, então vai ser classificado como a minha distância, ok? Da mesma maneira que eu tenho essa distância, dependendo da escala que eu estou trabalhando, essa distância pode ser grande, pode ser pequena. Então eu preciso comparar essa distância com o tamanho das minhas componentes do vetor. Por isso eu não vou usar só essa distância, mas também uma distância de erro relativo. E aí é essa distância de erro relativo que vai ser relevante para a minha margem de erro aceitável. Ok? Então eu vou pegar a distância dk que eu já tinha aqui e vou dividir pela maior componente que eu tiver no vetor. Então eu vou olhar o meu vetor xk, olhar o maior componente em módulo desse vetor e vou fazer essa razão. O objetivo é buscar essa razão menor o possível, certo? Ou seja, ter pouca variação relativamente ao tamanho das minhas componentes do vetor. Quando eu consigo isso, eu chego então numa solução aproximada boa e que eu posso aceitar como solução de sistema. Esse meu limitante de erro, né, minha precisão, vai ser aqui também representado pelo epsilon, que vai ser definido inicialmente. Então eu defino inicialmente o epsilon e aí eu vou fazer a minha aproximação. Como eu falei, dificilmente a gente faz assim. Não é errado, mas é que fica impreciso, porque essa distância está fora de escala. Dependendo da escala, ela pode estar muito grande, muito pequena. Tá? Então a gente busca trabalhar com a distância relativa, para aí a gente ter então uma aproximação mais correta ali, uma ideia da margem de erro mais correta. Tá ok? A gente vai trabalhar dois métodos iterativos. O primeiro deles é o método iterativo de Gauss-Jacobi. O método de Gauss-Jacobi ele vai fazer essa transformação através de um processo conhecido como separação pela diagonal. É como se eu pegasse a minha matriz dos coeficientes e separasse a diagonal principal dela do resto da matriz. E nesse processo, então, eu conseguisse separar a matriz A, deixando só aqui x e encontrando essa matriz C e, ao mesmo tempo, a matriz G. Entenda só o processo, olha só. Imagina que eu pego, então, a minha primeira equação. Vamos olhar a equação por equação e depois a gente vai construir a separação matricial. Tá? Na primeira equação, o meu desejo é isolar a variável x1. Lembra que eu tenho que ter o vetor x isolado. Então, na primeira equação, eu vou ter que isolar x1, na segunda equação, x2, na terceira, x3, e assim por diante, até chegar na enésima equação e isolar o xn. Isolando o x1, eu vou ter que tirar primeiro todo mundo que está somando. O contrário da soma é a subtração. Então, menos o A12x2, menos A13x3, menos A14x4, até o menos A1nxn, mais o B1, que era o termo independente que já estava lá. E agora falta um único passo para deixar o x1 isolado, que é tirar o seu coeficiente. Seu coeficiente está multiplicando, o contrário da multiplicação é a divisão. Então pronto, x1 já está isolado. Eu tenho aqui menos A12x2 dividido por A11, menos A13x3 dividido por A11, e assim por diante, até chegar no último termo, né, desta minha equação, mais o termo independente também dividido por A11. Ok? Veja que o termo independente é esse último termo dessa soma toda aqui. Beleza? Aqui vai ficar todo mundo negativo. E você percebe que é todo mundo dividido pelo A11, e o único coeficiente que não tem aqui em cima é justamente o A11, né? Porque não tem a variável x1, ela não aparece nessa minha sequência aqui. Até alguns autores escrevem que ela até aparece aqui no começo da seguinte maneira. Tá? Eu poderia acrescentar, vamos colocar um asterisco aqui. Alguns autores, eu já vi alguns autores escrever assim, que aparece ali um 0x1 dividido por A1. Você já vai entender o porquê desse zero aqui, tá? Pela representação que a gente vai fazer na sequência. Bom, se eu fiz isso para a primeira equação, eu posso fazer isso para as demais equações também. E, por exemplo, a segunda equação, eu vou ter o x2 isolado, aí eu vou ter menos o A21x1 sobre o A22, menos o A23x3 sobre o A22,
né? Vê que aqui o A22x2 não vai aparecer. É como se tivesse também aqui no meio, né, um 0x2 dividido por A22. No meio dessa sequência ali. Então, quando eu isolar o x3, não vai aparecer uma fração com x3. Quando eu isolar o x4, não vai aparecer uma fração com x4. E assim por diante. Tá? E sempre vai terminar aqui com termo independente dividido pelo A e I, né? Dependendo da linha aí que você está trabalhando. Então, o que a gente está fazendo é pegar o nosso sistema assim, com as equações, e transformar no nosso sistema assim. Então, a primeira equação eu isolei o x1, na segunda equação o x2, na terceira equação o x3, até que na enésima equação eu isolo o xn. Então, aquela sequência de frações, ela vai terminar lá com o bn dividido pelo ann, mas antes dela ó, é o ann menos 1 vezes o xn menos 1 dividido pelo ann. Eu não tenho aqui o ann vezes xn, né? Não aparece o xn aqui para mim, justamente porque ele está isolado no primeiro membro. E quando eu olho para isso aqui, eu consigo transformar isso no formato de uma equação matricial. Porque aqui no primeiro membro, eu vou ter as componentes do vetor variável x. Então, aqui já está o vetor x. Aqui nesse segundo membro, toda essa parte negativa aqui, que são essas frações antes do termo independente, todas elas dependem dos vetores, do vetor x, das componentes de x. E vê que aqui o x1 está multiplicado por 0, aqui o x2 está multiplicado por 0, na terceira vai estar o x3, na última vai estar o xn. Então eu posso transformar isso num produto de matrizes, uma matriz de coeficientes vezes um vetor de variáveis. E na diagonal principal eu vou ter 0, para que o x1 não apareça aqui, nem o x2 aqui, nem o x3 aqui, nem o xn na última. E esta parte de soma aqui, ó, eu posso transformar também num vetor, somando um vetor onde cada elemento desse é uma componente. Então eu chego nesta representação matricial, ok? Matriz X. Aqui está a minha matriz C, onde eu tenho aqui a diagonal principal 0. E os elementos, veja que eles são os elementos, eles partem do princípio da matriz dos coeficientes A. Só que eu peguei, transformei a diagonal principal em 0, multipliquei por menos 1 todos os elementos, então você vê que está todo mundo aqui com um sinal de negativo, ou seja, vai inverter os sinais dos coeficientes todos, tá? E dividi a primeira linha por A1, a segunda linha por A2, a terceira linha por A33, a enésima linha por ANN. Ok? Aqui de novo o mesmo vetor x, e aqui a matriz G. A matriz G, nesse caso, são os termos independentes dividido pelo coeficiente dominante daquela linha, né? É o A1, depois o B2 dividido por A22, o B3 dividido por A33, e assim por diante. Aqui não muda o sinal. Aqui muda o sinal. E aí eu tenho, então, a minha função de iteração. Então, no método de Gauss, dada uma aproximação inicial x0, a gente vai obter uma sequência xk através dessa lei de recorrência, né, em cima dessa função de iteração, para cada k. K igual a 1, K igual a 2, K igual a 3, até que a gente tenha um erro relativo menor que um epsilon determinado. Chegou ali, para e apresenta a sua solução. Beleza? No próximo vídeo, a gente vai fazer um exemplo do método de Gauss-Jacobi. Vamos parar por aqui para não ficar muito longo também.